Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia, bom dia, bom dia para todos vocês, amém? Como que vocês estão? Eu tô com uma gripe bem boa aqui, mas já tô sarando em nome de Jesus. O apóstolo passou gripe pra mim. Mas estamos bem, glória a Deus. Aleluia. Quem tá gripado aí também? Parece que tá todo mundo gripado no Brasil, né? Onde eu olho, todo mundo tá gripado. O apóstolo pegou gripe e ele passou pra mim. Eu não tava gripada. Aí já era. Tô desde ontem. Meia fanha. Amém? Shalom, shalom. Shalom, Anne. Shalom, Elza. Shalom, pastora Andréia. Shalom, shalom, shalom. Carmen, shalom. Ó, a Tati tá sarando. Não tá fácil não, gente. Essa gripe chata. Amém? Ai, ninguém merece, né? Shalom, shalom pra todos vocês. Amém? Shalom, pastora Kátia. Shalom, shalom. Aleluia, shalom, Marquinhos. Shalom pra todos vocês. Amém? Hoje é Isaías 16, tá? Isaías capítulo 16. Amém? Como eu sou médica, eu já entro com kit apocalíptico, né? Eu falo, eu vou tomar isso aqui, isso aqui, isso aqui. E aí já rapidinho sara, né? Então eu quando fico gripada, já viu aquele sachêzinho de acetilcisteína? E tem aqueles sachê de Benegripe, né? De Resfrenol. Aí eu pego o que é bom pra sarar rápido. Um sachêzinho daquele, tomar de 12 em 12 horas aquele. Aí se você tiver com dor de garganta, você toma nimesulida. É bom tomar também um antialérgico, né? Que você dá muita coriza no nariz. Então vocês me perdoam se eu só o nariz aqui na live, tá, gente? Tá? Faz parte da gripe. Amém? Então, é isso. Muito bom. Aquele de sachê que você faz um chazinho, sabe? Ele é maravilhoso. Você sara rapidinho. A gripe não tem... na verdade, a gripe, você tem que acelerar os sintomas dela para ela sair mais rápido, né? Certo? Então, quanto mais rápido você... né, se medica, mais rápido, né? Mais rápido você sai. Amém? É isso, faz parte da vida. Aleluia? Então, eu tomo essas coisinhas aí e melhora rapidinho, tá? Glória a Deus. Aleluia. Sejam todos bem-vindos. Amém? Aleluia. E também, gente, esse friozinho também, né? Esse friozinho, essa mudança de clima. Tá friozinho faz tempo já, né? Obrigada, gente. Eu tô melhorando já. Eu fiquei ruim ontem. O apóstolo passou pra mim, mas gripe comigo não fica mais que 3 dias, não. Rapidinho tem que sarar. Amém? Glória a Deus. Isaías capítulo de número 16. Abre aí comigo. Amém? Isaías capítulo de número 16. Vocês estão felizes com Jesus? Aleluia. Essa nós estamos numa temporada, tá? Essa temporada, gente, que a gente está apresentando as pessoas na oração, ela é muito importante para Deus destronar toda a fortaleza, para Deus destronar tudo aquilo que tem impedido, né, essa pessoa de voltar para Jesus ou conhecer Jesus. Amém? Então, nós estamos quebrando, né, dissipando as fortalezas, dissipando, né? E tem gente que a fortaleza dela é incredulidade, tem gente que a fortaleza dela é uma ideologia, tem gente que a fortaleza dela é uma mágoa com líderes, pessoa já foi da igreja e hoje não tá mais, tá? Então, muitas pessoas estão debaixo de uma fortaleza e por isso que a palavra não consegue mais alcançar ela. Então, a nossa oração é extremamente estratégica, profética, para que Deus quebre a fortaleza, para que o evangelho venha tocar, tá? Nessa vida de forma sobrenatural. Amém? Abra comigo agora em Isaías 16, que a gente vai estar orando agora, amém?
Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, Senhor Deus, eu venho aqui, Pai, clamar, Senhor Deus, pela Tua doce e perfeita presença em mais um devocional, que o Senhor possa bradar no nosso meio, que o Senhor possa falar, Pai, de forma poderosa. Pai, nós cremos, Pai, que o Senhor já tem feito muitas maravilhas, Pai, dentro da nossa casa, através da oração da madrugada, mas continua falando conosco, Senhor Deus, toda honra e glória, poder e exaltação, que sejam elevadas a Ti, em nome de Jesus. Amém? Então vamos ler agora, tá? Isaías, capítulo de número 16, ok? E aí nós vamos ler agora do 1 ao 2, tá? Vocês me perdoem, tá, gente? Envie cordeiros desde Selá como tributo ao governante da terra. Envie-nos pelo deserto para o monte da bela Sião. As mulheres de Moabe foram abandonadas como aves sem ninho e as partes rasas do rio Arnon, tá? Então, Moabe, tá? Que antes desprezava Israel, agora está aflita e tentando apaziguar o juízo de Deus, certo? Então aqui Moabe, né, envia os cordeiros como tributo, tá? Numa tentativa o quê? De restaurar a aliança, de forçar a restauração, certo? Vamos continuar aqui agora, tá? Do 3 ao 5. Ajude-nos, elas clamam, defendam-nos como uma sombra ao meio-dia, protejam os fugitivos e não os traiam agora que escapamos. Deixe que o povo de Moabe more com vocês. Esconda nossos refugiados do inimigo até que passe o terror. Quando a opressão e a destruição tiverem terminado, quando os invasores inimigos tiverem partido, Deus estabelecerá como rei um dos descendentes de Davi. Ele reinará com misericórdia e verdade. Julgará sempre com imparcialidade e buscará fazer o que é justo. Amém? Então Moabe pede misericórdia aqui para Sião, buscando, né, sombra, buscando refúgio, certo? Então Isaías, né, ele tá aqui apontando que o trono será firmado, né, de forma benigna e o rei vai governar agora com justiça, certo? Tá? Ou seja, trazendo aí, né, a palavra, né, ou seja, ao Messias, né? Porque Isaías, ele é um profeta messiânico. Então Isaías sempre vai trazer esperança, mas essa figura que haverá consolo, que haverá restituição, eu quero que vocês sempre entendam, tá? Isaías está sempre remetendo ao Cordeiro, sempre, né, trazendo alusão, né, que Deus vai enviar alguém que vai fazer o resgate, alguém que vai governar, alguém que vai, né, que vem da linhagem de Davi, certo? Agora vamos continuar aqui comigo do 6 ao 8. Ouvimos falar da arrogante Moabe, de seu orgulho, sua altivez e sua fúria, mas toda essa soberba desapareceu. Toda a terra de Moabe chora, sim, todos em Moabe lamentam ao lembrar dos bolos de passas de Kir-Eresete. Não resta um sequer. Agora aqui no 8, certo? As plantações de Hesbom estão abandonadas e os vinhedos em Sibima desertos. Os governantes das nações derrubaram Moabe, essa bela videira. Seus ramos se estendiam para o norte, até a cidade de Jazar, e se espalhavam para o leste, até o deserto. Seus brotos se estendiam tão longe para o oeste, que atravessaram o Mar Morto. Amém? Então, Deus aqui está denunciando, Isaías está denunciando, né, Deus está denunciando através de Isaías o problema. Qual que é o problema do povo de Moabe? É o orgulho, tá? E você já estudou aqui comigo que o principado que rege o orgulho, né, um principado é Leviatã. Então, esse povo aqui é um povo orgulhoso, tá? Um povo altivo, um povo que... O que é uma pessoa orgulhosa? É uma pessoa que não se dobra, é uma pessoa que não aceita a opinião de ninguém. A pessoa orgulhosa, ela sempre tá certa. Ela pode estar errada na história, ela pode
conseguir entender que tá errada, mas ela não se dobra, ela não pede desculpa. Quem conhece alguém assim? Alguém que é regido pelo orgulho? Quem conhece alguém, tá? Que é regido por esse tipo de sentimento. Você fala, nossa, a pessoa, eu tô mostrando pra pessoa que ela tá errada e ela não se dobra, ela não... Então, queridos, essa fortaleza do orgulho, a gente tá quebrando as fortalezas agora, não tá? De todas as fortalezas, essa é uma das mais complicadas. Porque a pessoa orgulhosa, ela tem uma ideologia na cabeça dela que só ela tá certa, só ela faz as coisas certas. É muito difícil lidar com uma pessoa que tem esse orgulho. Então Moabe aqui está debaixo desse orgulho, né? Moabe, né, tem um coração cheio de altivez. O que é altivez? Eu sou, eu posso, eu vou, eu tenho dinheiro, eu compro, eu consigo. Mas os genuínos, pessoas verdadeiras que estão no Senhor, ela não fala que é ela que vai ou faz. O Senhor é comigo, o Senhor abre para mim, o Senhor está comigo. Amém? E eu quero que você entenda que existe hoje uma geração orgulhosa e altiva, que acha que o dinheiro abre portas, que acha que ela, pelo seu status ou pela sua relevância, gente, Deus opera todas as coisas através de nós. Mas nós temos que sair desse lugar de orgulho. E o orgulho é uma das piores fortalezas que tem. A vaidade também. Ego. Ego. Tá? O que é ego? Ego é a pessoa que, por exemplo, eu não me submeto a estar num lugar simples porque eu sou fulano de tal. É ego. Eu não aceito ninguém falar mal de mim porque eu sou ego. Uma pessoa que está em Cristo, ela vai sofrer, ela vai ser perseguida. E você não... Gente, uma das coisas que você vai precisar matar na raiz, ego. Você achar que é um alecrim. O que é o ego? A pessoa acha que ela é um alecrim dourado. Ela acha que ela tem que ser isenta de perseguição. Não aceito ninguém falar mal de mim. Não aceito, não aceito. Tá, e o evangelho de Cristo que diz que bendito, bem-aventurados os perseguidos? Então não condiz, amém? Nós seremos perseguidos, caluniados e difamados. Por isso que, quando nós nos convertemos, nós precisamos lançar fora o orgulho, o ego, a vaidade, tá? Tem gente que quer manter um status, é vaidade. Não, porque eu quero manter um ministério, né, onde ninguém fala mal de mim, quero manter uma reputação. Põe uma coisa na sua cabeça. Se você for pregar o evangelho verdadeiro de Cristo, você vai ter gente se levantando contra você de dentro do sistema e de fora do sistema. Porque você está pregando e está tirando pessoas de cativeiro se você pregar o evangelho certo. Então, queridos, o termômetro de que você está fazendo algo certo é o levante, é a oposição, amém? Glória a Jesus, amém? É o orgulho não aceitar algumas coisas se posicionando? Depende tem que ver toda a questão do contexto, né? A questão do contexto. Se você vê que Deus está fazendo algo e você não aceita aquilo, então isso é um orgulho, tá? Certo? Então aqui Moabe, queridos, está orgulhosa, Moabe está altiva, né? Então, qual que é o problema? Qual que é a raiz do problema do povo de Moabe? É o orgulho e um coração que está altivo. Gente, hoje em dia tem... Quem já viu aí pregadores, né? Pessoas dentro do sistema religioso que eu... Gente... A pessoa pode ser o vaso usado, mas é Jesus que está fazendo, amém? E a honra e a glória tem que ser elevada a Ele, tá? Deus resiste ao soberbo. O que é soberba? Soberba é isso, a pessoa é soberba, a pessoa, ela se acha, ela tem um ego, ela tem superioridade, a pessoa, ela acha que é por ela e para ela, tá? A pessoa se sente a quarta pessoa da Trindade, entendeu? E eu preciso dizer algo para você. Deus cura com você ou sem você.
Deus vai profetizar para alguém com você ou sem você. Ele pode usar um burro se ele quiser. Ele pode usar um mendigo que nem está na presença dele. Então, não pense porque você tem um dom, Deus não vai cumprir a obra dele. Se Deus quiser, ele levanta alguém menos capacitado que você para fazer. Então, por que eu estou trazendo isso para você? Porque o evangelho não se prega, tá? O centro do evangelho não é dons, não é unção. A mensagem central do evangelho é arrependimento e sair fora do pecado e aceitar Jesus como único e suficiente Salvador, tá bom? Então não se ache porque você é usado num dom. O dom é dele, tá? Você tomou posse de estar edificado o suficiente e foi ativado para ser usado por intermédio do Espírito Santo através desse dom, ok? Então não adianta, tá? A gente ter uma aparência de humilde, uma aparência de piedade, uma aparência, né? E um coração arrogante, certo? Então a gente tem que tomar muito cuidado. E quando vocês fizerem a nova escola de libertadores comigo, eu vou começar ela num formato totalmente diferente, porque o Espírito Santo me deu, né? Depois da unção que eu recebi um download novo. E nós vamos começar estudando os principados, né? E um principado que governa essa era, ou seja, o chefão dessa era, ele chama Leviatã, que você já estudou comigo, tá? Então, a gente acredita, por todos os estudos teológicos que eu já fiz, por todos os estudos, né, até dentro mesmo da, vamos dizer assim, da hierarquia do próprio satanismo, né, do luciferianismo. Então eles têm ali, né, uma escala, uma gama de hierarquia, e acredita-se que houve 4 principados, tá, reinantes, e nós estamos já no último, que é um principado sobre todos os principados, né? E a cada era muda o principado. Então, primeiro foi Lúcifer, tá? Depois foi Belial, depois foi Satanás, e acredita-se que nessa era, tá? Por que acredita-se? Porque eu estou falando hipoteticamente, certo? Certeza eu não tenho, tá? Porque são coisas que a gente estuda, a gente vê sobre o Leviatã na Bíblia, mas a gente não entende essa hierarquia e os tempos, né, do governo desses principados. Mas quando a gente vai estudar à luz do que o satanismo acredita e outras, ordem das trevas, eles falam mesmo a mesma linguagem. Então, acredita-se que a cada era governou um grande principado e nós estamos na era do principado que governa sobre as águas. Então, diz que nos últimos tempos haveria muito tsunami, muita enchente, e a gente já vê isso, certo? Porque há um principado chamado Leviatã, e ele, aonde ele predomina? Ele predomina sobre a tecnologia, ele predomina sobre o orgulho, ele predomina sobre a altivez, sobre a soberba, tá? Sobre o racionalismo, tá? Então esse principado é o que ele vem fomentar no mundo, tá? Principalmente a tecnologia. Ok? Então vamos lá comigo agora. Vamos agora do 9 ao 12. Ok, queridos? 9 ao 12. Por isso, agora, acho que eu parei nessa, né? Deixa eu ver. Eu parei no 8, certo. Agora do 9 ao 12. Por isso agora, choro por Jazar e pelos vinhedos de Sibma. Minhas lágrimas correrão por Hesbom e por Eliale. Não há mais gritos de alegria por seus frutos de verão e suas colheitas. Encerrou-se a alegria, acabou-se a celebração pela colheita. E já não haverá cânticos nos vinhedos e nem gritos de exultação, ninguém pisará as uvas nos tanques de prensar. Acabei com toda a alegria de suas colheitas. Amém? Vamos continuar aqui até o 12. O povo de Moabe adorará em seus santuários idólatras, mas de nada lhe adiantará. Clamarão aos deuses e seus templos, mas ninguém poderá salvá-los. Amém? Então Isaías, né, se comove e chora por Moabe, né? Isaías intercede por Moabe, certo?
Então, Isaías está clamando porque há um juízo muito grande sobre Moab, né? E Deus está falando que vai acabar com tudo, que vai acabar com a colheita, certo? Tá? Então, Deus, ele enfoca aqui em algo sobre a idolatria. E eu quero que você entenda algo. Existem muitos pecados que aborrecem o coração de Deus, mas para mim, dentro daquilo que eu vejo, principalmente quando eu abro em Êxodo 20, o pecado que mais magoa o coração de Deus chama-se idolatria, tá? Idolatria. Então Moab está sendo aqui taxado de uma falsa adoração, certo? Então tudo que ele faz aqui para o Senhor é com orgulho, não é com verdade, é com falsidade. Porque Moab é um povo idólatra. E hoje em dia nós trazemos essa palavra para o nosso tempo. Existem pessoas que vão oferecer um culto falso ao Senhor, um culto hipócrita, um culto que não é genuíno, um culto que não é rendido mesmo de arrependimento. É um povo que vai bater carteirinha na igreja para falar que é espiritual, para posar de bonito na foto, mediante a sociedade, falar assim, olha, eu tô na igreja, eu sou espiritual, aí posto uma foto. Mas, queridos, o verdadeiro evangelho, ele não é construído de aparência, ele é construído de essência. O verdadeiro evangelho é construído pela presença do Altíssimo, amém? Então não adianta você falar assim, eu vou na igreja, isso e aquilo. Queridos, tem pessoas que não vão na igreja e estão em espírito e em verdade, porque ir num lugar não determina a sua intimidade com Deus, mas um coração rendido, um coração que deixou o pecado, isso sim, eu quero que vocês entendam. Eu até falei no documentário que passou na conferência, o maior mérito de eu estar onde eu estou se chama obediência. E só consegue obedecer quem renuncia e quem deixou o pecado, porque quem não abandonou o pecado e não renunciou algo para andar com Cristo, não consegue obedecer. Porque a obediência, queridos, tá? É um posicionamento que vem após a renúncia de pecado. Porque quando você renuncia a pecado e larga, o que acontece? O Senhor pede coisas para nós. Então, o que acontece? Samuel vai dizer, obedecer é melhor que sacrificar. Mas todo que sacrifica, todo que renuncia, todo aquele que deixa o pecado, se posiciona em obediência. Se eu estou onde eu estou hoje, com a relevância, com a influência que eu tenho hoje sobre multidões, é porque eu escolhi obedecer o Senhor. Eu escolhi fazer o que Ele me pediu. Eu escolhi, mesmo às vezes, muitas vezes, não entendendo a vontade dEle. Amém? E entendendo muito posteriormente a vontade dEle. Então, a chave para viver aquilo que Deus tem para você é obedecer. E outra, não é obedecer em parcelas. Eu vou obedecer nessa parte porque essa parte me convém. Deus quer uma obediência exagerada. Deus quer uma obediência radical. Deus quer um posicionamento. Queridos, Deus quer olhar para você na terra e falar assim, aquele ali é meu filho. E ele mostra que é meu filho. Ele mostra que é minha filha. Amém? Tem pessoas que são politicamente corretas. Eu tenho nojo de gente assim. Pessoas que, dependendo do lugar que tá, não se posiciona em Cristo. Dependendo do lugar que tá, tem vergonha de falar que é cristão. Dependendo do lugar que tá, não assume Jesus como seu Senhor e Salvador. Dependendo de onde tá, ele vira agnóstico. Ele fala, é mesmo. Aí a pessoa fala mal da igreja evangélica, fala mal dos cristãos, fala mal. A pessoa pega e fala junto. Então tem gente hoje que ele é aquela pessoa que aonde ele tá, ele se posiciona de uma forma diferente. Amém? Quem já viu gente assim? Amém? É dessa forma, tá? Então, Deus abomina a hipocrisia. Então, tem muita gente hoje vivendo um evangelho falciano, hipócrita. Tá, você vai na igreja, você até tem um ativismo. O que é ativismo? É você estar trabalhando dentro da igreja. Mas tem gente que está trabalhando dentro da igreja, está fazendo as coisas, mas não tem um face a face. Não é quebrantado, não tem vida com Deus. Do que adianta você só parecer ser espiritual e não ser?
Mas quando nós somos espirituais, genuínos, não é. A gente não vive de aparência, a gente vive de essência. Amém? A gente vive aquebrantado. Jesus fala conosco todo o tempo. Amém? Glória a Jesus. Vamos continuar aqui agora no verso final. O Senhor já havia anunciado essas coisas sobre Moabe no passado. Agora, porém, o Senhor diz: dentro de 3 anos, contando cada dia, a glória de Moabe chegará ao fim. De sua grande população restarão uns poucos sobreviventes. Amém? Essa nação foi abominável até mesmo do princípio pelo qual ela começou, tá? Então aqui, certo? A palavra, né, do profeta se cumpre, né? A palavra se cumpre com prazo exato de quê? De 3 anos. O povo será envergonhado, esse povo será reduzido, tá? Mesmo os remanescentes serão poucos, serão desprezados, certo? Deus, ele é longânimo, certo? Mas aqui Deus está reduzindo a descendência. Deus fala que ele vai ter misericórdia de uma pessoa através de 1000 gerações, de um servo fiel. Mas Deus fala em Êxodo que ele visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Amém? Como a gente tem um tempinho aqui, quero explicar uma coisa para vocês, tá? Então, só finalizando aqui, certo? Deus aqui está trazendo o julgamento sobre Moabe. Então Deus chama Moabe ao arrependimento, mas Moabe, ele tem aparência, mas é falso o arrependimento dele, porque ele continua sendo idólatra. E quantos hoje dentro de uma igreja, Deus tem chamado, Deus tem... E não só dentro, queridos, o que está dentro da igreja, eu acho que ainda tem um jeito. Mas quantas pessoas já foram em Cristo e hoje já não confessam Jesus como Senhor e Salvador? Hoje acredita em alienígena, acredita que existe um ser superior, não sei das quantas, e deixou de ter Jesus como seu Salvador. Queridos, Leviatã, ele está numa era trazendo essa confusão, porque Leviatã traz muita informação e a pessoa ela começa a buscar informação. E o que é o problema da pessoa que quer muito saber as coisas? Se ela não tiver findado na rocha, ela fica à deriva, deixando as águas levar ela para onde? Qualquer lugar. Mas quem está na rocha, ainda que você leia, você estude, você está no Cordeiro, você está em Jesus. E eu quero que você entenda, quando você não entender algo ou ficar confuso, você vai falar assim: Jesus é suficiente. Jesus, você tem que estar na rocha. E existe esse perigo, porque essa era de tecnologia, de tanta informação, tem trago tanta confusão, que tem gente que já não acredita mais na Bíblia, não acredita mais no Evangelho de Cristo. Mas eu preciso dizer, é o único caminho. Amém? Jesus é a ponte, não tem outra. Amém? Então vamos lá, vou explicar algo para vocês. Em Êxodo diz que Deus visita, tá, o pecado, a iniquidade, a transgressão do pai sobre a vida dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Então, como que Deus visita uma coisa na sua vida que foi o seu pai que fez? Porque a Bíblia está dizendo que isso é transferível, tá? Então, nós estamos falando aqui de maldição hereditária. Então, abra comigo agora, vamos lá em Êxodo. Gente, em Êxodo, tá? Eu preciso dizer uma coisa. Em Êxodo está os 10 mandamentos, de forma correta, tá? Então, quer ler os 10 mandamentos reais? Por que eu falo isso? Porque tem igrejas que distorcem, certo? Os 10 mandamentos. Mas os 10 mandamentos estão em Êxodo. Na Bíblia católica, na Bíblia... Qualquer Bíblia. Os 10 mandamentos, ele tá aqui, tá? Em Êxodo 20. Abre aí comigo agora em Êxodo 20, fazendo favor. Amém? Êxodo, capítulo de número 20, tá? Aí olha aqui comigo. Deus tá falando aqui, Êxodo 20,
capítulo de número 4. Deus está falando aqui sobre o pecado da idolatria, tá? Não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagem de qualquer coisa, no céu e na terra ou no mar. Não se curve diante deles, nem os adore, pois eu, Senhor Deus, sou um Deus zeloso. Existem outras tradições que falam que Deus fala, eu sou um Deus ciumento. Agora presta atenção. Então aqui o texto está abordando sobre o pecado da idolatria, tá? E o que é idolatria? Venerar, adorar, dar força, dar energia, dar exaltação a qualquer coisa que não seja o Deus soberano. Olha o que Deus vai dizer. Trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos. Peraí. Deus está falando que vai trazer consequência do pecado do seu pai e da sua mãe sobre a sua vida. Mas apóstola, eu não fiz nada. Quem fez foi o meu pai e a minha mãe. Mas Deus está falando que vai trazer as consequências, tá? E não só, trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos. Até que 3ª e 4ª geração dos que me rejeitam. Essa palavra dos que me rejeitam, aí você pode colocar aí, quem que rejeita o Senhor? Quem fornica, quem bebe, toda pessoa que peca, ela está rejeitando ao Senhor. Toda pessoa que destrói o templo, o corpo, ela está rejeitando ao Senhor, tá? Então Deus está falando aqui, trago as consequências do pecado dos pais, põe aí agora, pai, 1ª geração, sobre os filhos, 2ª geração. E até 3ª e 4ª. Então, pai, filho, neto e bisneto. Tá? No caso, por exemplo, seu pai e sua mãe, 1ª geração. Você, 2ª geração. O seu filho, 3ª geração. O seu neto, 4ª geração. Então, Deus está falando, eu trago as consequências. Ou seja, do pecado que o seu pai, a sua mãe, o seu avô, a sua avó, se você tiver nessa reta e você é a 3ª, a 4ª ou a 2ª geração, você vai sofrer a consequência de uma coisa que você não fez. Certo? Ok? Aí tem gente que fala, apóstolo, mas isso tudo acabou na cruz. Eu concordo com você. Mas acabou na cruz quando uma pessoa aceita Jesus realmente como seu único e suficiente Salvador, rejeitando todas essas coisas e declarando que anula, que não quer mais. Certo? A pessoa precisa, para quebrar isso daqui, ela precisa ter o autoconhecimento. Ela precisa falar assim, nossa, minha família tem um monte de gente viciada. Minha família tem um monte de gente, certo? Tá? Então, ok. Então Deus traz as consequências, trago consequências do pecado dos pais sobre os filhos, até a 3ª e 4ª geração dos que me rejeitam. Mas demonstro amor por 1000 gerações dos que me amam e obedecem os meus mandamentos. Aí a gente tem aqui, amar o Senhor, ou seja, uma vida de devoção e obedecer os mandamentos, obedecer os princípios de Deus, tá? Então eu quero que você entenda que a partir do momento que nós nascemos, tá? Já um monte de coisas pode estar atribuída sobre nós. E dentro de um design da libertação, a gente tem alguns marcos cronológicos. E um dos marcos cronológicos importantes é o que aconteceu antes do seu nascimento, tá? Antes de você nascer, por exemplo, quem foi seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, seu bisavô, sua bisavó, seu tataravô, sua tataravó. Interessante você saber 4 linhagens para trás. Interessante você entender por que você carrega esse nome. Será que quando a sua mãe deu esse nome para você, ela não deu para homenagear algum ídolo? Outro ponto, tá? Porque se ela deu para homenagear algum ídolo, ainda que ela não tenha falado que te consagra, ela já te consagrou. Porque ela deu em homenagem a um ídolo, tá? E aí esse ídolo que por detrás existe um demônio, com uma atuação demoníaca, vai ter influência sobre esse nome, tá bom?
Então, antes do nascimento, vamos para. Essa aqui já é durante o nascimento. Então, vamos antes do nascimento. O que pode ter acontecido antes do nascimento que pode influenciar a vida de uma pessoa? O que essas pessoas fizeram? E agora, maldição, a gente vai estar em vigência 4 gerações para trás. 4 gerações anteriores, que aí seria seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, seu bisavô, sua bisavó e seu tataravô, sua tataravó. E eu pergunto para você consegue o nome de todos eles? O sobrenome de todos eles? Tem maldições que estão sendo carregadas através do nome. Aquela família, ela é da promiscuidade, aquela família é daquilo, tá? Então são maldições geracionais. E o que mais, apóstola, pode ter além das maldições geracionais? Os altares. Tá? E altar pode ter tido há 15 gerações para trás, há 20 gerações para trás. E o que é o altar? Alguém dentro dessa linhagem lá atrás, ou de pai ou de mãe, tá? Que coincide até chegar em você. Alguém levantou um altar para Satanás e alimentou esse altar e foi dando força para ele até chegar na sua vida. O que pode ser os altares? Pessoa que fez um pacto com Satanás para ficar rico e aí condena toda aquela linhagem, tá? E sempre o diabo, ele vai levantando, por exemplo, vamos supor que o teu tataravô fez lá um pacto com o diabo para ficar rico. E ficou, de fato. Aí ele teve um filho e esse filho veio debaixo da mesma ganância, da mesma ambição e alimentou o mamon, alimentou essa entidade. E aí o filho do filho foi alimentando. E aí você vai ver que vai se tornando o quê? Um padrão. Por quê? Isso daí, alguém lá atrás levantou um altar. O altar pode ter sido uma casa de prostituição, aí tem perversidade na família. O altar pode ter sido alguém que foi pai de santo, se entregou à macumba, fez a cabeça, foi alto escalando o satanismo, tá? Nós estamos falando de altar que foi levantado antes. E aí, a gente precisa vir para a palavra de Êxodo 20, capítulo 4, e entender que Deus está visitando as consequências de quem aborreceu ele. Não só no âmbito da maldição hereditária, mas nos altares que também foram levantados lá atrás, tá? Então, e como que a gente vai fazer isso? E eu quero que vocês entendam que nós precisamos, quando a gente pega alguém para fazer uma libertação poderosa, quando a gente pega alguém para fazer um mapeamento, eu tô montando, gente, um mapeamento poderoso, tá? A gente vai pegar por linhas cronológicas da vida, né? Então a gente vai pegar antes de você nascer. Que nome que você tem? Quebrar as maldições que talvez veio pelo nome. Talvez o seu nome é dedicado a um santo, é dedicado a um ídolo, tá? E se aconteceu isso, você já está consagrado a uma entidade, então você precisa quebrar. Amém? Mas isso já é após o nascimento. Então, antes do nascimento, nós estamos falando de maldições geracionais. Nós estamos falando de altares que foram levantados e sustentados lá atrás, tá? Talvez a sua avó era feiticeira, talvez alguém, tá, foi envolvido e essa pessoa, o que ela fez? Ela deu a linhagem dela. Essas pessoas, queridos, que geralmente faz pacto com o diabo pede para ela, principalmente essas pessoas que estão dentro de ordem secreta, chega um nível de pacto que o diabo ele fala, eu quero a sua linhagem, eu quero um primogênito de toda a linhagem, tá? Então o diabo ele pede. Então quantas histórias você já não ouviu falar, olha, eu fiquei sabendo que lá nessa seita, assim, tá? A minha avó era rezadeira, então isso aí é um altar, tá? Porque a sua avó, queridos, toda pessoa que se move e não é através do nome de Jesus, nós estamos falando de feitiçaria. Mas a minha avó era uma pessoa boa. Minha avó lia o Pai Nosso. Queridos, toda pessoa que se move sem ser no nome de Jesus, nós estamos falando de feitiçaria, tá? Toda entrada ao sobrenatural que não seja através do nome de Jesus, ela é ilegal, tá? Ela é ilegal, é feitiçaria, tá bom? Então eu quero que você entenda isso, tá? Então, antes do nascimento, nós estamos falando de maldições hereditárias. E nós estamos falando de altares que foram fomentados, tá? Por pessoas que serviram demais Satanás. Pessoas que tiveram ali vínculo, deu sangue, tá? E o que é um altar?
para Satanás. Ou uma pessoa que foi alguém, um sacerdote das trevas, ou uma pessoa que deu sangue, uma pessoa que pactuou, uma pessoa que foi muito promíscua, alimentou, ou uma pessoa que foi muito viciada, se entregou demais ao vício e também fomentou o vício, tá? Porque o diabo, ele não quer só trazer uma pessoa a se lambuzar no pecado, ele quer que essa pessoa seja alguém influente dentro daquele pecado, amém? Por exemplo, o diabo, ele não quer só que uma pessoa consuma droga, ele quer que essa pessoa se torne um traficante para poder proporcionar e influenciar as pessoas a usar droga, certo? E o diabo faz isso. Aborto também. Aborto, homicídio, sangue derramado, pessoas que mataram outras, pessoas que abortaram, pessoas... Você tá entendendo? Então tem muito isso, tá? Então por que a gente precisa conhecer um pouco da nossa linhagem? Pra gente poder quebrar essas coisas, tá? E no programa que eu vou fazer com vocês, vocês vão ter orações pra vocês estar fazendo em voz alta, quebrando essas coisas, porque eu peguei todas as áreas, tá? Peguei todas as áreas. Vai ter oração quebrando a maldição do seu nome, do seu sobrenome, tá? Porque tem pessoas, queridos, que o seu sobrenome, ele remete a uma entidade, ou ele remete, tá? A uma família que vem de uma linhagem promíscua, certo? E o inferno conhece aquela linhagem como uma linhagem de promiscuidade, mas a boa notícia é que o sangue de Jesus tem poder. Mas nós, como filhos de Deus, nós precisamos renunciar e falar: Senhor, eu não aceito mais esse jugo. Lava o meu nome, lava a minha vida, lava a minha descendência, lava a minha genética, Senhor Deus, com o sangue do Cordeiro. Que a partir de mim tudo venha se refazer, Pai, de novo. Que o Senhor possa, tá? Certo? Queridos, isso não vai estar na imersão do DNA, porque a imersão do DNA é sobre outra coisa, tá? Mas isso vai estar no programa que nós vamos estar fazendo. Eu vou estar trazendo um pouco disso aí pra vocês, mas na verdade eu vou trazer mais o quê? A quebra, tá? Porque todo dia você vai ter uma oração específica, quebrando isso, quebrando aquilo, tá? Então, antes do nascimento, nós precisamos olhar muito pra quê? Altares construídos lá atrás. Precisamos olhar também as maldições geracionais. Como, apóstola, eu observo uma maldição geracional? Qual que é o padrão que você vê que tem na sua família? Ah, na minha família tem muita mentira, eles compram e não pagam. Ah, na minha família tem muito de... a pessoa financeiramente começa a crescer e quebra do nada. Ninguém consegue conquistar as coisas. Ah, na minha família tem de muito vício, muita jogatina. Ah, minha família é muita perversidade sexual. Ah, minha família, o povo é muito viciado, certo? Então, aí você fala: nossa, será que é por isso que eu gosto tanto? Eu sou tão inclinado para essa área? Aí você tem que, às vezes, olhar o padrão. Isso está muito forte na minha família paterna, né? E isso é muito forte comigo. Minha família, o povo é glutão, o povo comilão, o povo, né, é um povo que não tem equilíbrio para comer, tá? Gente, comer demais, comer é glutonaria, é um pecado, tá? Eu preciso que você entenda isso. Uma pessoa que tem o Espírito Santo, ela tem domínio, certo? E o jejum é uma das coisas que vai te dar o que? Equilíbrio, tá bom? Ó, idolatria também é maldição. O povo é muito idólatra. Você vê, gente, que hoje, às vezes, tem cristão que converteu. A idolatria é tão forte na vida dele que ele ainda vai lá na Mãe de Santo, ele ainda consulta ele mesmo, tá? Ele mesmo sendo cristão, convertido, ele ainda quer acessar essas coisas, quer ler signo porque é idólatra. Ele precisa de direção e ele não tem paciência de esperar no Senhor, tá? Aí essas são as principais pautas pra gente olhar para uma pessoa e falar o que aconteceu antes, tá? Agora nós precisamos aqui, presta atenção, tá? A gente entra numa outra esfera. Todo mundo aqui nasceu de uma mulher, tá? Você nasceu de uma mulher, eu nasci de uma mulher. Qual que era o estado de espírito da sua mãe? Quando sua mãe estava grávida, ela processava que fé? Ela orava que Deus? Você estava dentro da barriga, tá? Porque talvez sua mãe engravidou e ela já dedicou a você aquilo que ela servia, tá? Então, a sua mãe, dentro do período de gestação, foi espancada? Foi abandonada? Chegou aí algum terreiro? Chegou aí em algum lugar? Chegou a pedir alguma reza, alguma macumba? Chegou a fazer alguma coisa com você no ventre? Isso é importante saber, tá?
Mas se você não sabe, sua mãe não consegue te responder, ou talvez sua mãe faleceu, a gente precisa também quebrar, tá bom? Quando você nasceu, tá? Então tem tudo isso. Quando você estava no ventre da sua mãe, o que você foi rejeitado pelo pai, pela mãe? Alguém da família não queria que você nascesse? Havia oposição de alguém do sangue que você não nascesse? Tá? Por quê? Isso é uma legalidade contra você, tá? Certo? E é muito importante a gente perguntar isso pra mãe da gente, certo? É muito importante a gente saber de tudo isso, porque às vezes a ferida de rejeição que você tem e não entende, ela veio de uma avó que não queria você. E você no ventre da sua mãe, você sentiu e recebeu essa rejeição. Ou a sua mãe descobriu que estava grávida e não queria. O seu pai abandonou você, sua mãe, e você sente essa ferida do abandono e não sabe de onde vem. Por isso que nós precisamos entender a nossa história. O Espírito Santo pode revelar e a gente, muitas vezes, por não saber a história completa de uma pessoa, eu sou cirúrgica, eu vou quebrando todas as feridas, eu vou quebrando. O Espírito Santo às vezes nos dá palavra de conhecimento, falando aonde foi, o que aconteceu. Ok. Então, a gente precisa fazer o quê? Uma busca do que aconteceu durante o período do quê? Da gestação. Agora vamos para uma parte crítica. Nascimento. Por que sua mãe escolheu o seu nome? Quem sugeriu o seu nome? Ela deu um nome para você devotando alguma coisa? Ela deu um nome para você porque ela era, sei lá, meu filho, minha filha nasceu e na época eu era do terreiro, eu era não sei o quê, e aí eu dei um nome de uma deusa, eu dei um nome de uma entidade, e tem gente que faz isso, tá? Certo? Outra coisa importante, quando você nasceu de um parto cesárea, de um parto natural, quem era a enfermeira, quem era o médico? Talvez você não saiba, mas nós precisamos fazer uma oração. Hoje em dia existem muitos satanistas, muitos feiticeiros, muitos bruxos dentro do hospital. Eles não vão matar a criança, mas eles querem pegar a criança e consagrar Satanás antes de qualquer pessoa. Tá? E aí, uma família que não está consolidada na fé, não está firme na fé, aí a enfermeira pega ali na mão, pega aquele sangue, pega às vezes restos da placenta, restos. Queridos, eu tô falando de algo para você que existe, tá? Certo? Eu tô falando de coisas para você que existe. Não é todo hospital, não é todo lugar, mas hoje os satanistas, os feiticeiros, os bruxos, eles estão muito infiltrados dentro desses lugares. Leia o livro da Rebeca Brown. Rebeca era médica, tá? Leia o livro da Rebeca, certo? Então, tem muitos satanistas que trabalham hoje no hospital, principalmente em ala cirúrgica, para conseguir sangue. Trabalham em lugares, né, de funerária para conseguir sangue, para fazer trabalho, certo? Então, tá, a outro lugar que nós precisamos quebrar? Senhor, nós agora entramos na parte onde essa pessoa nasceu, eu quebro toda mão contrária que tocou nessa pessoa ou que se apoderou do sangue, do umbigo, se apoderou da placenta. Nós quebramos agora, eu quebro todo o vínculo que Satanás gerou, tá? Então, queridos, eu tô falando algo pra você que é real, tá? É real e eu conheço milhares de histórias, eu conheço milhares de testemunhos. Nós temos no nosso ministério uma ex-bruxa, tá? Quem conhece o testemunho da Jéssica, ela conta que trabalhava numa funerária para pegar sangue para a entidade a qual ela trabalhava, certo? Ok? Então eu quero que vocês entendam, tem muitas coisas. E às vezes você fala, mas por que a minha vida é assim? Por que eu sou tão perturbado? Por quê? Então, quando a gente faz um mapeamento, pode ter N motivos, coisas que podem ter acontecido, né? Por exemplo, eu vou contar pra vocês, quando eu fui pro encontro com Deus, lá no encontro com Deus, tem uma hora que eles chamam, você que participou de bruxaria, feitiçaria. Bom, eu não tinha participado dessas coisas, eu não fui pra frente. E eu fechei os olhos e veio uma cena, eu tive uma visão com a minha mãe, eu tinha uns 8 meses de idade. Minha mãe estava numa benzedeira, queridos, é como se eu tivesse visto por cima. Eu tava
minha mãe me levou numa benzedeira. Ela tinha um macho assim de... Como que fala? Um tanto de ervas, eu lembro. E essas ervas estavam molhadas e essa mulher sacudia e molhava o meu rosto. E ali eu peguei, contei ali na hora pro pessoal da equipe que tava ali. Eu falei, ó, tive uma visão tal. Eles quebraram. E quando eu saí do encontro, eu falei, mãe, a senhora já me levou numa casa assim, de uma mulher assada. Ela, como que você sabe disso? Eu te levei, você era um bebê. Eu falei, mãe, o Espírito Santo mostrou. O Espírito Santo mostrou. E o Espírito Santo me mostrou. E a senhora me levou num lugar desse, tá? E ali foi quebrado, tá? E ali foi. Então, e nossos pais nos levam porque eles não conhecem a verdade, porque eles não têm instrução, certo? Ah, mas, apóstola, minha mãe era bruxa, meu pai... Tem pessoas que estão ali dentro, estão cegos, mas eles sabem a quem eles estão servindo, amém? E por que eu tô contando isso pra você? Porque nós precisamos olhar pra nossa vida e falar, Senhor, eu quero me desligar de tudo, eu quero quebrar tudo. Senhor Deus, eu não quero dever nada. Senhor, quando eu era criança, eu fiz brincadeiras na escola. Eu fiz, brincadeira de tabuleiro, de copo, de Charlie. E você precisa, porque toda vez que você entra dentro desse lugar sobrenatural, você tá fazendo uma aliança com esses demônios, certo? Gente, o nome do livro da Rebeca, quem lembrar, coloca aí. Mas, o livro da Rebeca é pesado, tá? O livro da Rebeca é muito pesado. Antes de ler ele, ore, tá? Antes de ler ele, ore. E aí a gente tem, ao nascer, lugares que a sua mãe pode ter te levado. Agora, tem uma outra coisa. Alguém da família pode ter pegado você e te consagrado a uma entidade. Vamos supor, sua mãe era neutra lá, não tinha uma fé, era uma pessoa que era boa, mas não tinha uma fé, ou seja, faltava tudo. Mas a tia era da macumba e um dia a tia pegou você e levou lá no terreiro dela e fez lá algo, derramou um sangue em você, fez... Então tem histórias assim, que alguém da família pegou... Mas essa pessoa, não sendo mãe, tem autoridade? Tem, porque tem o sangue, é tia, tá? E acontece. Então, tem coisas que precisam ser quebradas, tem coisas que precisam... Então, o que você pode fazer? Eu renuncio e rejeito isso em nome de Jesus, eu me desligo de toda a prática. Então, você pode falar dessa forma, tá? E por que eu tô contando isso pra você? Porque no nosso programa que a gente vai lançar... Todos os dias tem uma oração cirúrgica em algum desses viés, quebrando, rejeitando, tá? E ali um pequeno mapeamento para você responder, para você expor. Porque o que nós queremos dentro desse programa é que você seja totalmente curado, liberto, para alcançar essa mentalidade, para ser cheio no espírito, tá? Para você quebrar todas barreiras e fortalezas de limitação. Amém? Certo? Então, no nascimento, tem tudo isso. O seu nome, como foi, você frequentava que lugar. Tem gente que ia no terreiro, tem gente que, tá? Certo? Tem gente que fazia as coisas só na brincadeira, mas abriu legalidade da mesma forma, certo? Gente, o diabo não brinca de ser diabo. O diabo não brinca, tá? O diabo, ele é extremamente intencional. E ele não vai falar, foi só uma brincadeira. Não, eu entrei ali, teve uma legalidade, tá? Então, você precisa se posicionar. E aí temos depois o marco cronológico da primeira infância até os 7 anos. Até os 7 anos, no mundo espiritual, tá? Depende muito, porque tem criança que com 7 anos já tá influenciada por demônios, que ela já é uma criança... que às vezes com 5, 6 anos é uma criança atormentada por Satanás, é uma criança má. Quem já viu criança terrível? Mas uma criança que não é fomentada por Satanás, ela é considerada inocente até os 7 anos, mais ou menos, até essa idade, tá? Depois que ela começa a ter mais entendimento das coisas. Até os 7 anos, há uma probabilidade muito grande de que criança tem visão aberta, vê o mundo espiritual, vê coisas sobrenaturais. E aí com 7 anos, dependendo, tá, de como for, a visão dessa criança fecha, certo? A visão dessa criança, né,
para. Então, até os 7 anos de idade, o diabo vai fazer de tudo para abusar essa criança. O diabo vai fazer de tudo para traumatizar essa criança, porque ele sabe que nessa primeira infância, o impacto de qualquer trauma, de qualquer prejuízo que ele te trouxer, vai trazer uma catástrofe, tá? Na frente. Vai trazer uma catástrofe na adolescência, vai trazer uma catástrofe. Ele sabe que o que ele planta até os 7 anos de idade é algo que vai crescer, como um câncer de rejeição, como um câncer de abandono. Então o diabo, ele vai fazer de tudo. Por quê? Até os 7 anos de idade, a nossa identidade de alma está sendo formada. Aquilo que é nosso, particular, está sendo desenvolvido, certo? Aquilo que é nosso em questão de mente, visão de mundo, está sendo desenvolvido. Então o diabo, ele quer o quê? Ele quer te oprimir, ele quer manchar, ele quer te colocar bloqueios até 7 anos de idade. Depois ele vai continuar assim, mas até os 7 anos de idade, se você fizer uma pesquisa, a maioria das crianças, o abuso é antes dos 7 anos, certo? E o diabo, ele quer fazer isso o quê? Para acabar com a vida sexual dessa pessoa lá no casamento. Porque se essa pessoa não for curada, ela não consegue manter uma vida sexual ativa com o seu marido, com a sua esposa, tá? Então o diabo, ele quer trazer prejuízo. Então nós precisamos, certo? Nós precisamos tomar cuidado e observar muito o que é nossa linhagem, como que foi meu nascimento, como que é a minha história, porque às vezes o que você não consegue entender do que está acontecendo com você pode estar atrelado no seu nascimento, pode estar atrelado a uma tia que uma vez pegou você, levou numa benzedeira e ninguém contou nada disso para você, mas nós podemos quebrar qualquer coisa que a gente às vezes não tenha conhecimento, tá? Então o que você pode fazer, Senhor? Me revela em sonho, me dê palavras de conhecimento de coisas que aconteceram e possam estar influenciando a minha vida hoje, em nome do Senhor Jesus, tá? Então nós precisamos, tá? Tomar muito cuidado com isso e principalmente você que tem um filho, uma filha pequena, ore, cuide dele como uma joia preciosa. Satanás, ele é sagaz, ele quer plantar traumas, tá? Para colher tragédias. Ele quer plantar feridas para colher rejeição, para colher abandono, porque o diabo, ele se alimenta disso. E, gente, não brinquem com Satanás. Satanás, ele não dorme, ele não dá pausa, certo? Então, é isso que eu tinha para falar para vocês, tá? Ó, um dia abençoado, um dia sobrenatural. Se você ainda não fez sua inscrição para a imersão DNA, faça, tenho certeza que você vai ficar impactado com todo o conteúdo que eu vou oferecer para vocês. Amo vocês. Beijo, beijo, beijo. Um dia abençoado.